sou Davi Pereira de Vasconcelos, mineiro, nascido em Renaúba, cidade de Minas Gerais, norte de Minas. Sou do primeiro casamento, tenho 14 irmãos. Comecei minha vida política muito cedo, né? Aos 17 anos, eu já comecei a militar, vendo meu pai discutir com a vizinhança, pedir voto, né? E eu sempre prestei atenção. Aos 15 anos eu saí de casa, fui cuidar da minha vida, e aos 19 anos eu vim para o estado de São Paulo, em procura de melhorar a situação, de ganhar dinheiro realmente, porque sou de uma região muito pobre, era muito pobre na época, e trabalhei em Santos, na colheita de banana para exportação. Aí em Santos eu conheci lá uns colegas e comecei a militar no PC, no Partido Comunista. Mas foi pouco tempo, aí vim para o Paraná, Londrina. De Londrina, uma vida muito dura, né? Porque eu sempre procurava trabalhar na lavoura. Londrina, na década de 60, aí já no começo, já em 62, eu vim para a Terra Roxa, divisa aqui do Paraguai com Mato Grosso e o Paraná. E ali eu morei 14 anos, me casei também com uma mineira, e eu me casei em 70, quando foi em 75, né, a crise pegou porque na época o governo disse que ia mecanizar o país para avançar e tal, e a mecanização realmente me tocou da lavoura. Eu vim para Curitiba, cheguei aqui em Curitiba no dia 17 de maio de 75, eu, a mulher, 4 filhos e 2 malas na mão, não tinha onde morar, não tinha para onde ir, né? Fui parar na casa de um cunhado, 2 famílias, cada um tinha 4 filhos, e mais, né, para morar em 2 peças. Aí arrumei emprego na construção civil. Eu comecei a trabalhar, aí encontrei uns amigos que começaram a me ajudar, e eu fiz um barraco numa favela. Né? Como eu tinha militância na igreja, né? Como dentro do regime a gente não podia participar de nada, mas eu tinha sempre no sangue uma ideia de lutar por alguma coisa, que às vezes eu nem sabia o que era, mas eu tinha essa ideia, e como a repressão não deixava, eu era militante na igreja, né? Congregado Mariana e tal. E quando vim para cá em 75, né, me procurei a igreja, e me arrumaram um lugar lá para me fazer um barraco. Fiz esse barraco, de 75, comecei a trabalhar. E aí, nesse meio que eu comecei a trabalhar, eu comecei, né? Eu nunca tinha trabalhado empregado, sendo assim, mandado, né? E eu comecei a ver que as coisas não estavam certas, né? Que a gente tinha que trabalhar, mas não podia ser escravo da forma que era, né? Mas não tinha nenhum contato. Quando foi ali pelo final de 78, né, o Jaime Lerner, prefeito então de Curitiba, né, falou na rádio e televisão que ia realmente acabar com as favelas de Curitiba. Né? E uma das favelas de Curitiba que estava era a Vila Pinto e a Vila Parolim. Né? E aí ele começou a estender, e aí eu, preocupado, de repente, na própria obra que eu trabalhava numa construtora, e já encontrei um companheiro que estava com o mesmo problema meu. E nós conversando, aí ele
falou, tinha uma reunião na Vila São Carlos, e foi lá que aí eu comecei a conhecer um grupo de intelectual, né, que se propunha a um tipo de organização que até então eu não conhecia, que era as associações de moradores. E aí eu caí, como se diz, de corpo e alma, né, né, porque ali eu senti que eu não ia defender só eu e a minha família, mas que eu ia defender um conjunto da sociedade que era aquilo que eu estava procurando. O senhor lembra quem eram esses intelectuais? Lembro, sim. Quem eram? O grupo de intelectual era o Edésio, advogado era o Edésio Patti, Cláudio Ribeiro, o Geraldo Correia Vaz, o doutor Teixeira, doutor Salvador, né? Roberto Requião e umas companheiras, Zélia Pato, a Carminha, e aí vinha outro companheiro, o companheiro Narciso, né? Companheiro Narciso, Fábio Campanha, Roberto Salomão, e vinham os trabalhadores, né? Que aí também foi o grande baluarte das organizações, que era o Jair Gramin, José Gomes, Pedro Chaves, Manuel Isaías, César Peloso, o Barbosa, João Vermelho, Arlete Rosa, a Nazaré, a Inês, um grupo de intelectual e um grupo de trabalhadores, que aí, né, fomos para essa organização, que foi primeiro, o primeiro 1º de maio em 79, e na Vila Nossa Senhora da Luz, estavam todas essas pessoas, inclusive presentes na organização. Tinha um companheiro, que é o companheiro Narciso, que era a pessoa que nos ajudava através da comunicação, né? Ele tinha um trabalho de gráfica, e aí ele é o cara que imprimia os boletins, os jornalzinhos e tal, né? O companheiro Narciso. E o Edésio Passos foi uma pessoa assim que, né, todos fizeram a sua parte, mas o Edésio Passos foi o baluarte dessa organização. E fundamos a associação, fundei a associação lá na vila onde eu moro lá até hoje, né? Qual vila? Na Vila Nossa Senhora das Graças, no bairro Pinheirinho, né? A vila famosa, foi a primeira, eu fui um dos primeiros dirigentes de associação de morador a ocupar o Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Curitiba, a fazer o prefeito devolver casa que ele tinha tirado. E aí a gente partiu para fundar a associação. Nós fundamos, no ano de 79, nós fundamos 43 associações de moradores, né? Pegamos, por exemplo, a Vila Barigui, tinha lá um grupo de trabalhadores. Eu, na época, eu trabalhava numa empresa chamada M. Roscoe, que estava construindo a obra da Volvo. E todos os serventes, 90% dos serventes que trabalhavam naquela obra, moravam numa situação precária ali na beira do Barigui, nos barraquinhos de lâmina, pedaço de lâmina jogado da serraria, coberto com lona preta. Não tinha água, não tinha luz, não tinha nada, né? E aí, né, formou essa organização. Nessa organização a gente melhorou as casas, põe água, põe luz, tudo na base
da luta mesmo, né? E junto com as mobilizações da associação, a gente partiu para nós, esse grupo já bem reforçado, eu fui participar do Comitê pela Anistia, né? Foi uma luta muito grande, né? Nós tivemos ali no Dante várias reuniões, para organizar o Comitê pela Anistia, e o Narciso era um dos coordenadores, e eu sempre fiquei ao lado dele na retaguarda, porque a Polícia Federal, onde a gente estava, ele estava, né? E a gente, eu, Narciso, mais alguns companheiros, né? Quando a gente batia os olhos nos caras, a gente conhecia. Tem um fato gozado ali, que pouca gente sabe, ali no Dante. Estava eu e o Narciso na mesa, uma grande reunião, o Dante ali estava cheio, aquele salão. Aí eu falei para o Narciso, tem corpo estranho aqui. O Narciso olhou e falou, tem mesmo. O que nós fizemos? O Narciso falou, o companheiro aqui está sugerindo uma ideia aqui, vamos ver se aqui a gente concorda com a ideia dele. E falou, Davi, qual é a sua ideia? Eu falei, olha, tem duas pessoas aqui dentro que nós temos que fazer uma votação aqui, se ele fica ou ele sai. Né? E o Narciso tomou a palavra e colocou em votação. Apontou o cara, era 2 policiais do DOP. Nós colocamos em votação, todo mundo votou para ele sair. Eu e o Narciso falamos para eles, olha, companheiro, chamamos ainda de companheiro, né? Olha, companheiro, é a Assembleia que está dizendo que vocês não podem ficar aqui, vocês dão licença aí, que nós precisamos tocar o nosso trabalho. E os caras saíram. Passeatas, nós fizemos uma passeata, né, dali do museu ali, onde era na praça, eu não sei, não me lembro o nome daquela praça, dali, descemos, aquela pracinha que tem ali, naquele museu, ali onde a antiga prefeitura. Generoso Marques. Generoso Marques. Nós saímos com a passeata dali, passamos pela Rua 15, ali a burguesia da Rua 15 jogava ovo e saco de água sobre as nossas cabeças. E nós gritando, né, palavra de ordem, falando o nome de cada companheiro que tombou na luta. A gente dizia o nome deles e dizia que ele estaria presente ali com a gente, né? Terminamos na Boca Maldita. Quantas pessoas, mais ou menos, o senhor lembra? Tinha mais ou menos umas 300 pessoas. Porque a gente conseguiu, o Narciso foi o Narciso, o Edésio, e o Cláudio Ribeiro, e o Geraldo Correia Vaz, os advogados, conseguiram arrumar ônibus por alguma vila. Da Vila Nossa Senhora das Graças, eu consegui trazer 2 ônibus lotados de pessoas, né? Então tinha umas 300 pessoas, foi um ato muito marcante, muito bom, né? Pela anistia, por tudo? Pela anistia. Comitê pela Anistia. E essa luta a gente continuou ao longo de 79. E o senhor era uma espécie de anjo da guarda do Narciso, então? O senhor ficava... Aonde o Narciso nós ia fazer qualquer coisa, né? Eu estava sempre ali olhando, né? Cuidando, né? Porque nós tínhamos muito medo. Como o Narciso era muito visado e era cri que falava, né? A gente tinha medo de alguém vir ali e assassinar ele no nosso meio ali. Certo. Quando o senhor o conheceu, ele já tinha passado pelo AU, já tinha sido processado? Quando eu conheci ele, né? Ele
contava, falava, né? E aí eu tive uma oportunidade muito boa com o Narciso de intimidade, assim, de nós contar as coisas, né, que a gente se passou, né? Porque ele foi preso e tal, né? E eu não fui preso, mas tive também alguns sacrifícios, porque cansei de chegar em empresa e está lá a placa, ficha de carpinteiro. Quando eu chegava, entregava a carteira, pegava a minha carteira, entrava lá para dentro, voltava, dizia que já tinha se encerrado as vagas. A coisa foi tão cruel para mim que teve um dia que eu cheguei para o meu grupo, né? Porque, além de tudo, eu passei a pertencer a um outro grupo aqui em Curitiba, que é o MEP. Né? Participava eu, Arlete Rosa, o Manuel Isaías, Edésio Passo, o Duato, um companheiro, né? E eu cheguei a dizer, olha, eu estou saindo desses movimentos, eu não vou, porque minha família está passando necessidade, né? E era uma coisa assim tão escondida que eu não podia nem contar para minha esposa o que eu estava fazendo, né? Porque de tão risco que a gente corria, né? O senhor chegou a pertencer ao Partido Comunista, ao MR8, alguma organização? Não, eu participei do MEP. O MEP. Do MEP. MEP é o movimento de emancipação do proletariado. proletariado. Esse eu participei, nós tínhamos um grupo, né? E aí perguntaram por quê, eu falei a dificuldade, que eu não estava conseguindo emprego, e que estava faltando as coisas em casa, e que eu fazeria qualquer coisa para não deixar meus filhos padecer, né? Lembro que a Cidinha era uma companheira que era do DNR, inclusive depois ela fundou o sindicato do DR. Aí um dia ela chegou em casa com um fusquinha branco que ela tinha, um cesta básica, roupa e tal, né? Falou, não, nós fizemos uma vaquinha lá e vamos te ajudar porque você não pode sair do movimento. E cada um de nós está empenhado aí em arrumar um emprego para você. Isso em comecinho de 79. Aí eu arrumei emprego, fui trabalhar. Quando foi isso, eu arrumei emprego em abril. Quando foi em novembro de 79, saiu a grande greve, uma das maiores greves da história do estado do Paraná, né? Greve da construção civil, da década, né? Já durou 23 dias essa greve. E que aí eu fui um dos caras que participei, só não apareci, né? Porque era tão difícil, né? Porque as lideranças que se formou depois, né, eu ficava só nos batedores, tá? Mas nessa greve de 79, eu fui preso. Né? Fui preso por 3 vezes. Né? A primeira vez eu ainda fiquei lá um bom tempo, fiquei quase o dia inteiro lá. Né? A segunda e a terceira vez a gente chegou lá e já mandou a gente embora. E na quarta vez a polícia não me prendeu, mas me jogou num camburão, me levou e me jogou lá na serra, lá em Campo Largo. Mas como tinha um grupo, o pessoal do MEP, não era da construção civil, mas quando saiu a greve, né, eu tinha meus anjos da guarda, né? Não só eu, como vários companheiros que pertenciam ao movimento, né? Tinham os anjos da guarda que ficavam acompanhando meio de longe, né, para ver o que estava acontecendo. Essa vez o senhor foi preso aonde? Na praça, no campo do Atlético. Eles pegavam ali e traziam aqui na Emiliano de Leão, aqui no DOP.
Lá que se concentrava o movimento. Sim, ali na Praça do Atlético, né? Ali a gente se concentrava. E o senhor era conhecido, então, Sim. dos policiais como alguém que... Porque ali na praça a gente não falava nada, né? Mas eu reunia o grupo e saía para a obra e eu sempre estava na frente, né? Falando, conversando, né? Tentando falar na Assembleia, tentando mostrar para os trabalhadores quem eram os traidores da categoria que estava ali no meio de nós, né? Aí eles o prenderam na Praça do Atlético, junto com outras pessoas? Sim, um grupo, né? E levaram o senhor para Emiliano Perneta? Levaram, né? Mas não só levaram, só pegaram e levaram né? Aí o dia que eles, na verdade, esse foi, eu considero como um sequestro, né? Aí foi na Vila Isabel. Nós vindo num piquete e eu me dei vontade de ir no banheiro, pedi numa casa lá, né? Para que eu fosse no banheiro, me deixaram eu entrar e tal. E aí eu fiquei para trás conversando, né? E a turma se dispersou e eu fiquei sozinho. E aí os caras fizeram que nem o quê? Fizeram que nem o leão, quando quer pegar a caça, né? Esperaram eu sozinho, só que o Manuel Isaías estava de carro bem atrás, mas ele, numa visão que ele podia ver tudo o que estava acontecendo comigo, né? Aí ele viu, quando ele viu, ele já seguiu, estava ele e outra pessoa dirigindo, ele seguiu o carro da polícia. Eles colocaram o senhor dentro? Que carro que era, o senhor lembra? Não lembro. O modelo? Não lembro, não. Eles botaram capuz ou só Não. Só me pegaram e jogaram dentro do camburão, né? Não algemaram nada? Não. Me E jogaram aí? lá e falou, ó, nós vamos te levar, você está preso e tal, não pode reagir. Eu falei, não, eu não vou reagir, pode ficar tranquilo. Eram quantos? Os policiais? Quantos? Eram em 3. 3. Aí quando chegou ali subindo, só não tinha, a estrada não era duplicada, né? Ela ia e vinha ali na serra. Na serra para Na São serra Paulo? do Paranaguá? Não, aqui em Campo Largo aqui. Ah, do lado de cá. De São Luís de Purumã. E quando chegou bem no meio da serra, tinha uma estradinha assim, eles encostou a viatura, abriu o tapume e disse para mim, ó, se manda, corra. Eu, mais que depressa, dentro do mato, né? Ganhei a estradinha e já ganhei o mato, né? E nesse caminho eles falavam o que para o senhor? Ele me xingava de tudo, de comunista, que comunista que eles tinham ordem para matar todos os comunistas. E isso que eu estava fazendo era errado, que eu não podia ir contra o governo, eu não podia fazer aquilo, não pode fazer isso. Arrumava tudo quanto é palavra assim, né? Assim, numa forma assim de tentar me convencer de que eu tinha que parar com essa história, né? Te ameaçaram te bater? Ameaçaram a sua família, alguma coisa? Não. Isso não. Não ameaçaram. Aí, mas parece que mais foi para dar um surto mesmo, né? Aí quando eu não escutei que não tinha ninguém atrás de mim, eu voltei. Né? Quando eu voltei, fiquei próximo à estrada e eu vi um carro, né? Aí o companheiro já falou a palavra de ordem, né? Qual era a palavra de ordem? Qual a senha? Não se corra. Não se corra? Não se corra. Eu me espertei, né? Aí pegamos e voltamos. Aí nós perdemos a greve, né? Foi 23 dias de greve, não ganhamos 1 centavo de aumento. Perdemos todos os dias. E aí uma pessoa que nem eu, né? Que já veio do setor da lavoura.
Mas eu obrigado, porque eu nunca gostei de cidade. Eu vim porque eu não tinha margem, eu não tinha o que fazer. Eu não tinha terra, ninguém me dava terra para trabalhar. Eu não tinha o que fazer. É aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, cheguei, e aí falei, e agora? Aí o nosso grupo, nós, na verdade, aí eu passei também a militar na Pastoral Operária. Pastoral Operária, aí começou a conhecer e tal. E o sindicato eu já conhecia porque eu fui fundador, ajudei a organizar o sindicato em 63. Nós começamos a organizar um sindicato lá em Terra Roxa, o Sindicato de Trabalhador Rural, né? Depois de tudo organizadinho e tal, não me deixaram eu filiar, porque alegava que eu não era arrendatário, que eu era um trabalhador avulso, assim, um boia fria, né? Mas tudo bem. Aí quando foi em 70 que eu me casei, eu me associei no sindicato lá, o Sindicato de Trabalhador Rural, participava, né? Aí tinha conhecimento do sindicato, né? E chegando aqui, em todos esses movimentos, o companheiro Edelso, né? O companheiro Edelso tinha interesse de organizar um grupo para disputar o sindicato, né? Porque o que a gente achava, né? Que nós, só a luta da Associação de Moradores, só ela não bastava, nós tínhamos que ter algo mais. E um dos algo era o sindicato. Lembro bem, numa primeira reunião que eu fui numa associação de morador para fundar a associação da nossa vila, lá da Vila Nossa Senhora das Graças, e eu levei em torno de 150 pessoas junto comigo, né? Quando cheguei lá, chamei o Edés de doutor e tal, o Edés falou, não precisa me chamar de doutor. Eu falei, não, mas você é doutor, você não é advogado? E eu me lembro direitinho que ele falou assim, mas você, o que você faz? Eu falei, eu sou carpinteiro. Ele perguntou para mim o que eu usava, e eu falei, você é doutor na tua profissão. E aí o que me marcou foi o seguinte, ele perguntou, você é carpinteiro, trabalha na construção civil? Sim. Você é sócio do sindicato? Eu falei, sim, sou sócio. Eu lembro que eu tirei a carteirinha de sócio do nosso sindicato e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Terra Roxa. E mostrei para ele. E ficou por aquilo, né? Aí quando veio a greve de 79, nós já estávamos com um grupo organizado e tal, né? Quando veio as eleições, aí sim, aí... Né? Mas por que eu fui para o sindicato? Não foi assim, em plena, não, só porque alguém me chamou. Não, eu não parava no emprego. Por que eu não parava no emprego? É porque eu não queria trabalhar, porque eu era um mau trabalhador. Não, porque eu não aguentava ver as injustiças, né? O trabalhador não tinha um cinto de segurança, não tinha uma botina para trabalhar, não tinha uma luva, tudo ele tinha que comprar. E eu não concordava com aquilo, né? Mas era sorte do sindicato, mas eu não tinha bem na visão o que tinha que fazer. Aí nós montamos esse grupo, começamos, que foi a primeira eleição, aí já foi em 80, né? E que foi o primeiro sindicato a ganhar uma oposição no regime militar. Foi a Construção Civil de Curitiba e região aqui, e o Sindicato de Vitória no Espírito Santo, né? Esses dois sindicatos no Brasil ganhou na mesma época. E o sindicato aí era começou peleiro? uma outra luta, né? O sindicato, a diretoria anterior era pelega, era... Na verdade, o presidente
não é que ele era perigo, ele era medroso. Né? Era uma pessoa muito boa, tal, né? Muito honesta, mas ele tinha medo. Quem mandava no sindicato era realmente um cidadão chamado Adalberto Massa. O delegado regional Delegado regional do trabalho. General. Um general, né? E ele tinha medo, né? O senhor acha que é por isso que uma greve de 23 dias, que paralisou a construção civil, em Curitiba principalmente, não teve sucesso? Por que não teve sucesso? Não só por isso. Teve uma pessoa nessa greve que estragou tudo. Quem era? Essa pessoa chama-se Ivan Ribas. Nós organizando, tinha um cidadão, um Nego Otávio, um vendedor ambulante, né? Foi sindicalista em Brasília, né? Foi preso e tal. E esse caboclo pegou o microfone e liderou a palavra. Ele liderou a palavra, apareceu no jornal, liderança da palavra, né? E era o cara que a gente conseguia agregar. Aí me entra o vereador Ivan Ribas, dizendo que era o vereador dos trabalhadores, que era o advogado dos trabalhadores e que ele ia ajudar os trabalhadores. E aí estava tão tumultuado que ninguém conseguia montar uma comissão. Aí a Comissão de Justiça e Paz, uma entidade da CURE, que montada justamente para ajudar as pessoas, os presos políticos, tal, né? Através da pessoa do companheiro Lafayette, professor Lafayette. Lafayette Neves. Lafayette Neves. Aí pegou o Geraldo Corrêa Vaz, do escritório do EDES, para ser o advogado, e dois deputados, o Nelton Fried, grande companheiro, falou para mim: Davi, como é que nós fazemos para tirar uma comissão? Eu falei: é fácil. Vamos tirar pelas maiores empresas. Mas você sabe qual que é as maiores? Sei. Aí eu dava o nome para ele, né? Quando eu dava o nome da empresa para ele, ele dizia assim: olha, irmão, está, se reúne ali daquele lado ali, tira um representante de vocês, mas só um. Tira um representante de vocês para participar da comissão de negociação. O pessoal do irmão está, reunia lá e o cara nos braços. Erguido. Uma coisa mais linda. Trazia erguido e pôs lá. Aí a outra faz a Independência, a Cidadela. Eu fui falando, né, tiramos uma comissão de 10. O companheiro Santana tinha que participar, mas não dava para apoiar ele como maior empresa, porque a empresa que ele trabalhava era desse tamanhozinho. A empresa que eu trabalhava era desse tamanhozinho, porque nós não achávamos, eu, Santana, nós não achávamos mais emprego em grandes empresas, não. Aí enfiemos o Santana na comissão, né? Aí foi lá, botou o presidente do sindicato debaixo do braço e levou para a DRT. E foi negociando, né? Todo dia nada. Aquela comissão tirava um botava o outro, porque, né? Foi uma greve assim que não tinha liderança. Até que no 22º dia, o tribunal fez uma proposta. A proposta era os dias parados e 60% de aumento. O Ivan Ribas passou a mão no microfone. Eu disse que não era para aceitar, que ele ia conseguir os 80%. Né? Eu tentei falar, o Santana tentou falar, não conseguiu. Eu tentei falar, não conseguiu. O advogado e o Geraldo foi falar, o cara jogaram pedra nele. Né? Aí o Santana, uma das coisas que o Santana falou, que eu lembro muito bem, falou: gente,
Se nós não parar de trabalhar, não parar com a greve e não voltar a trabalhar, amanhã a polícia vai nos descer o cacete. Ah, sai daí, seu peleco, porque não sei o que e tal, né? E aí, eu, Santana, outro companheiro, o velho Valdeci, outros companheiros que tinham um grupo, né? A gente ficou triste de ver o Ivan Riba destruir o movimento. E, na verdade, ele destruiu o movimento, que no outro dia, né? Aí, à noite, o senhor Ney Braga foi para a televisão e disse assim que os pedreiros tinham que voltar a trabalhar. Porque o Figueiredo vinha aqui no outro dia. Isso já era no 23º dia. Aí no outro dia, quando nós chegamos na praça, o pau comeu. Praça Rui Barbosa. Na praça do Campo do Atleta, lá. Ah, no campo. Porque o Figueiredo foi no... Ia na inaugurar Rui na Barbosa. Praça Rui Barbosa. Né? E o pau comeu lá na praça. Lá. Apanhamos que nem boi na roça, como diz o ditado. Né? E aí acabou a greve. Esse grupo estava organizado. Concorremos às eleições. Ganhamos. Ganhamos no segundo turno, né? Ganhamos as eleições. Só que daí o general Adalberto Massa disse que nós não íamos assumir o sindicato. Nomeou uma junta governativa. Aí o doutor Edés, o escritório do doutor Edés, entrou com mandato de segurança. Quem era o presidente dessa chapa vitoriosa? O companheiro Santana. E aí vocês entraram com mandado, né? Entraram com mandato, aí quando foi dia 28, se não me foge da memória, de agosto, era para nós assumir em setembro. Não, era para nós assumir, nós ganhamos em julho, em setembro, 25 de setembro era para nós assumir, nós fomos assumir lá para o final de outubro, comecinho de novembro. Aí sim, aí entramos no sindicato, né? O estatuto do sindicato era assim, elegia-se a chapa, depois a chapa elegia o presidente. Na verdade, quem encabeçou nem foi o companheiro Santana, foi o companheiro Valdeci, que era o cabeça de chapa. Depois que ganhamos, reunimos, aí elegimos os 7, né? Elegeu o Santana presidente. O senhor ficou com que cargo? Eu fiquei como vice-presidente. O senhor foi a primeira vez que o senhor participou da direção do sindicato? Foi a primeira vez, né? Um grupo muito, muito bom, né? Mas... E aí começou, né? A gente veio para o sindicato com aquela ansiedade de mudar, né? E foi muito triste porque a gente brigou muito, né? Aí rachamos, tinha um grupo, não era um grupo homogêneo, tinha várias tendências, né? Eu era do MEP, o Santana militava no movimento, que tinha, como tinha um jornal lá, né? O Valdeci era do grupo da igreja, o Joaquim Paiva, o Joaquinzinho, o Zé Costa e o Joaquinzinho do PCdoB. Então foi um mandato, o primeiro mandato foi muito ruim, né? Muito trabalho, né? A gente, né? Mas não conseguia hegemonia dentro do grupo. Como vocês encontraram o sindicato? Como vocês encontraram o sindicato quando assumiram? Olha, já para você ter uma ideia, eu não sei se o Santana colocou aí, mas só para você ter uma ideia, nós passamos 5 meses sem receber salário e sem pagar os funcionários. Porque nós encontramos o sindicato sem nada.
Não tinha dinheiro para nada. Né? E aí ficamos 5 meses, aí só fomos ter dinheiro quando entrou a contribuição sindical. Aí aquelas empresas, as empresas que eram as maiores, Irmãos-Star, Gutierrez, Cidadela, Independência, onde tinham sócios. Como é que era eles faziam o sócio? Quando o trabalhador entrava na empresa e assinava o contrato de trabalho e assinava a sua autorização para Filiação filiação. ao sindicato. Mas como não tinha segunda via no sindicato, Vocês não tinham controle de quanto. não, a empresa, a Gutierrez foi lá. Nós queremos a autorização do trabalhador aí, que é para nós descontar a mensalidade. Senão nós não vamos descontar. E aí foi amarrado, né? O sindicato ia sem dinheiro e sem sócios. O senhor tinha ideia de quantos trabalhadores tinham naquela época? Na greve nós estávamos em torno de 60 mil trabalhadores. Quando a gente ganhou o sindicato, tinha dado um fracasso, né? Mas nós ainda tinha 35, 40 mil trabalhadores na base. Tinha 3 mil associados. E da onde vinha a arrecadação? Como na época o que o Ministério determinava era cumprido, né? Quando era na negociação, eles faziam lá uma taxa que chamava a reversão salarial, que era negociada. Como entrou uma etapa de oposição, as empresas, né? Sei que nós sofremos muito, né? Quando saiu o dinheiro, a gente põe as contas em dias. Só para você ter uma ideia, tinha médico que atendia no consultório dele e era contratado do sindicato, com carteira assinada e tudo. Né? Eu assumi em reunião, me impus lá numa tarefa, né? De pegar do título da tesouraria e fazer o pagamento dessas pessoas, né? Muitas vezes eu fui fazer o pagamento do médico no consultório dele e chegar lá, não, o doutor fulano está de férias. E aí nós, quando o dinheiro, aí nós mandamos, né, todos aqueles médicos embora. Aí foi uma Choradeira. uma choradeira só, nós mandamos todos aqueles médicos embora, mandamos o grupo de advogados embora e contratamos o escritório do Edésio e outros advogados. E aí a gente começou, né? Aí começou o racha na direção. Primeiro mandato. Quantos anos de mandato? Era 3 anos de mandato. Ok. E vocês foram para a reeleição? Em 83 nós fomos para a reeleição. Ganhamos. No racha teve 3 chapas. Teve duas chapas da direção atual, que era, e mais a chapa do caboclo que nós tínhamos tirado. Aí ficou eu, Santana, o Valdeci, o Joaquim Limas, o Vilmar. De um lado, ganhamos. De novo, mandato de segurança para nós poder assumir. Em 83, quando foi 86, essa de 86 é uma história que tem que ficar, né? Porque alguns companheiros ficaram até brabo comigo. Em 86 nós ganhamos essa eleição. Aí o delegado do trabalho não era mais o general, né? Era um outro delegado.
E fugiu da memória o nome dele. Não caçou toda a direção, mas caçou o companheiro Santana, caçou o companheiro Valdeci e caçou o companheiro José Moraes. E daí o Santana não chamou a direção para discutir e põe alguém para assumir para assumir a direção. Mas caçou com que argumento? Hã? Qual argumento jurídico para caçar uma O eleição? argumento é porque o Santana trabalhava na Mendes Júnior. Isso porque a Mendes Júnior não era construção civil, era terraplanagem, era da pesada. Que ele não era um integrante da categoria, por Isso, isso não poderia ser não presidente. poderia. O Valdeci, porque estava com processo em Brasília e não tinha empresa. O Zé Moraes, porque a empresa dele era um colégio, Colégio Santa Maria. E aí a gente ficou realmente vendido, né? Aí um dia, e eu continuei, né? Não, nós vamos abrir o sindicato, vamos continuar. Vamos ver o que isso vai dar. Então, só um dia cedo, eu cheguei 8 horas no sindicato, cheguei 7 horas no sindicato, o telefone tocou, o Edésio me ligou. Davi, você faz aí uma eleição interna aí, elege o presidente, faz a ata, o doutor Wilson está indo, o X está indo para ir para fazer a ata. E você vai lá e protocola essa ata no Ministério do Trabalho, porque estão organizando aí um movimento para entrar com mandato de segurança, porque vocês não tomou posse. Pela lei, o sindicato está sem direção. Não tinha todos os diretores. Eu assumi a briga, sozinho. Deitei assim, sozinho, chamei o Vilmar, o secretário, e o velho Valdeci, mais outro lá, e fiz a ata. Depois saí, pegar a assinatura. O senhor seria o presidente? Quem seria o presidente? Aí eu assumi a presidência. O Edé falou, você assume a presidência aí. Se tiver que discutir depois, a gente discute depois, mas você assume. Eu assumi a presidência. E o Santana estava presente, né? E eu, mas o Santana, nós lutamos muito juntos, né? Um grande companheiro, né? Eu tenho divergência política com ele e tudo, mas não posso falar mal do companheiro porque ele tem uma história muito bonita, né? E o que aconteceu? Aí, quando eu assumi a presidência, eu peguei e chamei uma assembleia no sindicato. Publiquei o edital, tudo, e chamei a assembleia. Qual era o objetivo da assembleia? Respaldar aquela direção e respaldar os companheiros que estavam sendo caçados, né? Inclusive para receber o salário. A Assembleia aprovou a permanência dos 3 companheiros, né, recebendo salário, e aprovou um aumento de salário para nós da direção. Porque o companheiro Santana, ele era muito rígido, ele achava assim, né, que os companheiros só tinham que ganhar aquilo que ganhava na categoria lá, como pedreiro, né? E, na verdade, estava ultrapassado, porque os caras na base estavam ganhando mais do que nós, né? E aí, essa Assembleia deu um momento, tá? E aí eu toquei o mandato, né? Só fiz também aquele mandato, né? Foi um mandato, assim, num certo ponto, politicamente muito bom, né? Porque aí os companheiros compreenderam, mas de outro lado, o lado pessoal, assim, né? Os companheiros ficou sentido comigo, acharam que eu fiz aquilo, né? Não compreendia, se eu não tivesse feito aquilo, que a direita voltaria para dentro do sindicato, né? Acharam que o senhor tinha dado um golpe. Acharam que eu tinha dado um golpe e tal, né? E que, na verdade, eu não tinha essa intenção de dar golpe em ninguém. Eu fiz porque uma orientação jurídica
e que nós não tínhamos tomado posse e que o sindicato estava sem direção, né? E aí eu tive a coragem, né, de assumir todos os riscos, pagar o salário deles, manter eles no sindicato como dirigente, né? Inclusive o companheiro Santana foi para a federação, né? Tudo através da gente. E essa foi realmente o meu caminho, né? E eu nunca quis assim, entregar o sindicato para qualquer um, né? E aí houve também as brigas internas e tal, que houve os vários rachas, né? E que eu participei de 4 rachas, né? E dos 4 rachas, do lado que eu fiquei na chapa, a chapa ganhou, né? Então eu tenho esse privilégio de que do lado que eu fiquei nos rachas, né, o companheiro Santana ficou no sindicato inteiro, estava junto comigo. A partir que ele não me quis mais junto com ele, né, e eu falei para ele, companheiro, infelizmente você vai perder, porque eu não perco, eu tenho certeza que eu não perco, né? Porque hoje eu não estou fazendo, né, mas eu já fui um guerreiro aí nessa construção civil. Eu fui um guerreiro nas greves, na participação, eu participava de tudo, né? E estamos lá até hoje, eu estou até hoje daquele grupo, do grupo que participou, né? Porque todos esses companheiros que eu falei, nós participamos das associações de moradores, nós participamos do Comitê pela Anistia, da Direta Já, da Fundação da CUT, Fundação do PT, de todas as outras organizações, nós, né, esse grupo sempre esteve unido, né? E a gente costuma dizer o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, que nós fomos vitoriosos. Esse grupo, né, que aí inclui o companheiro Narciso, Désio Passo, todo esse grupo, Erlante, todo esse grupo que começou lá, Jari Gramin, aqueles que já se foi, né? Como o Manuel Isaías, Pedro Chaves, Zé Gomes, esses que já se foram, né? Essa geração tirou um operário da fábrica e fez dele um presidente, né? Isso muito me orgulha, né? Eu já estou com meus 70 anos, vou fazer 70 anos agora, dia 18 de outubro. Eu tenho orgulho de ver as mudanças que esse país teve, né? Porque eu posso contar o que a minha geração passou lá no começo, né? Gostaria de voltar a focar agora um pouquinho da greve de 79. A gente fez greve porque estava passando fome. Tinha serviço, tinha empresa aí com 200, 300, 8 mil empregados, mas o salário era tão pouco que nós tinha vergonha de mostrar um para o outro o que a gente estava comendo. O companheiro pegar a marmita, botar dentro do capacete e comer escondidinho ali. Porque quando tinha muito, tinha um ovo. Era feijão, arroz, farinha, polenta, né? E nós, os trabalhadores, estavam realmente passando fome. E as empresas sempre ganhando dinheiro. E cansei de ver, né, uma outra coisa que eu fui para o sindicato, né, porque eu não conseguia mais, eu não aguentava mais ver companheiro morrer do meu lado por falta de segurança, né? Eu não conseguia ver mais companheiro furar o pé em prego porque não tinha um calçado decente. E foi aí essa que mais, né, me ajudou a ir para o sindicato, a fazer essa grande luta. E qual a realidade hoje da construção civil? O senhor que continua no sindicato e está acompanhando. Olha,
Eu vou ser franco a dizer, tem lugar que eu tenho vergonha de dizer que sou sindicalista. O nosso sindicato, né, e eu há pouco, eu estou sempre brigando, né, mas nós corre direto. Nós temos 10 diretores que ninguém para, né, e o único que está ficando no sindicato sou eu. Mas eu acho pouco ainda, né? A lei não mudou. A lei, em certo ponto, está pior do que no regime militar. Porque no regime militar, por exemplo, eu era um general, mas se uma firma estava lá escravizando o trabalhador, a gente ia lá na hora, o delegado, para mostrar serviço, ele mandava resolver o problema. Né? Ele, se fosse causa de ameaçar de prender o empregador, ele fazia. O general Adalberto. O general. Ele nunca, o sistema de governo nunca impediu de que a gente cobrasse as taxas dos trabalhadores, porque quem mantém o sindicato é o trabalhador. Hoje, nós faz a negociação, aí faz lá uma taxa para manter, porque o imposto sindical não dá para manter sindicato, faz uma taxa. O Ministério Público está pior do que o Ministério do Trabalho. Porque o Ministério do Trabalho intervia e tirava a direção e botava lá uma junta governativa. O Ministério Público não, ele fala o sindicato, porque ele impede de que, além do imposto sindical e a mensalidade, ele impede qualquer outra contribuição. Né? Aí o que nós criamos? Né? Nós criamos o seguinte, na negociação, a taxa assistencial, que é 1,5% do piso da categoria. Qual é o piso hoje? O piso, o servente hoje está R$ 999, mais um vale-compra de 270. Isso é o piso. Mas o vale-compra não conta. É do piso, o servente é R$ 14. Né? O profissional dá R$ 20 e aí nós fizemos o seguinte. A empresa que desconta isso do trabalhador, está no contra-cheque, e o trabalhador se interessa, nós já faz a carteirinha, ele não paga mais nada por isso. E aí ele tem todos os benefícios que o sindicato oferece. Né? Nós da construção civil, nós sempre fomos contra de que o sindicato tem que ter médico, dentista. Não, o sindicato tem que ter assistência jurídica, né? Dar assistência ao trabalhador. Uma coisa que nós sempre defendemos foi o lazer para o trabalhador. E isso o nosso sindicato investiu. Nós temos uma colônia de férias lá em Matins, que nós inauguramos o ano passado, em novembro. Né? Foi gasto 4,5 milhões para construir. Nós temos uma sede campestre em Colombo, onde o trabalhador vai lá passar as horas com a família, jogar um futebol, sabe? Quantos associados o sindicato tem hoje? Olha, se for pegar, no geral, nós temos em torno de 12 mil sócios. De uma base de? Hoje nós temos 60 mil. É muito pouco. Por isso que eu fico triste. Porque nós não conseguimos fazer com que o trabalhador, voluntariamente, vai ser sócio do sindicato. Mas essa né? é uma realidade que praticamente todos os sindicatos... E o que eu sinto vergonha é de ver dirigente sindicato ser banido do movimento sindical por roubar. Né? Nós temos um sindicato... E é isso que afasta, né? Aí, por causa de todos pagam. Né? Só para você ter uma ideia, quando fui secretário de formação da CUT, eu fundei no sindicato, no Paraná, 12 sindicatos da construção civil. Com pessoas
né? E hoje não tem nenhum desses sindicatos mais na CUT. O senhor chegou a se filiar ao PT? Hã? O senhor chegou a se filiar ao PT? Eu, o PT, eu sou fundador do PT. Tá, o senhor chegou a se filiar também. Continuo filiado, né? E continuo e não saí com todos os problemas que aconteceram dentro do partido, né? Eu não saí porque não tinha lugar para ir. Se eu saísse do PT, eu sempre achei que se eu sair do PT, eu não vou ter um lugar para um partido para ir, né? E para isso eu sempre estou dentro do PT, buscando avançar, buscando estar na direção, estar discutindo. O PT é o seu primeiro partido? O senhor já É o meu primeiro partido. Que até 79 o senhor não era filiado a nenhum? Eu me filiei ao PMDB, aqui em Curitiba, e foi quem o Ivan Riba caçou a minha ficha. Não deixou eu ser filiado. Para fechar, então, seu Davi, qual a mensagem final que o senhor deixa depois de contar toda essa história maravilhosa? Olha, eu, aos meus 70 anos, e para ver a melhora da classe trabalhadora, o trabalhador podendo ter sua casa para morar, podendo ter seu bom emprego, né? Ter uma vida decente, se eu tivesse que voltar atrás, eu faria tudo de novo. E acho que todo trabalhador, ele não deve chegar no serviço e não produzir. Não, tem que produzir. Mas ele tem que produzir e reivindicar, todos os trabalhadores têm que reivindicar os seus direitos e deveres, cumprir com os seus direitos e deveres, que foi o que eu fiz. Eu sempre cumpri com meus deveres, mas sempre exigi o meu direito. Eu quero agradecer a vocês, né, que me deu a oportunidade, inclusive de eu dizer a minha vida, né, de um menino nordestino, né, porque para mim o norte de Minas e o Nordeste é quase igual, né, de um menino, né, eu nunca tive a oportunidade de contar o meu nascimento, da onde eu vim, né, com quantos anos eu perdi a minha mãe, com quem eu fui criado, né, porque eu fui criado de dia em dia. Um dia eu estava com um tio, outro dia eu estava com a avó, outro dia eu estava com meu pai, e aos 15 anos eu saí de casa. O senhor chegou a estudar até que ano? Eu estudei o Mobral. Ah, já adulto? É adulto. Aqui em Curitiba, né? Não. Quando eu me casei, eu me senti assim, falei, eu tenho que saber alguma coisa, né? Porque eu vendi lá um cereais, abri uma conta bancária, né? Peguei um talão de cheque, mas não sabia preencher um talão de cheque. Aí eu morava num lugarzinho por nome de São José. Fui lá, lá não tinha, naquele tempo não tinha o secretário da educação nos municípios, tinha inspetores de educação. Eu fui lá e falei com o inspetor, ele falou, olha, se você conseguir 15 alunos, nós abrimos um posto do Mobral lá. Eu peguei todos os papéis que tinha que fazer baixo-assinado e tal, né? Peguei uma menina de um vizinho e saí, né? Consegui 60 alunos. Fundamos o posto do Mobral. O senhor tinha que idade? E eu tinha 28 anos. Já casado, né? Eu casei, eu tinha 27, eu tinha 28 anos. Fundei o Mobral, né? Porque para a ditadura militar, né, ela recebia diploma, recebia tudo, né? O que o Mobral ensinava? Ensinava a assinar o nome e preencher a ficha do título de eleitor. Né? Eu aprendi, aí vim para cá, fiquei até... Eu
Foi em 2002, eu voltei a estudar, voltei para o banco de escola e concluí o segundo grau. Aos 55 anos de idade, eu concluí meu segundo grau. Foi uma grande vitória porque eu tinha um filho que não queria estudar, e quando ele viu eu estudar, ele concluiu o segundo grau junto comigo. E eu parei e ele continuou. Está fazendo faculdade, né, que é meu filho dos homens, é o mais velho, né? E ele faz faculdade de quê? Ele faz administração de empresa. Ai, que lindo. O senhor tem quantos filhos no total? E eu tenho 6 filhos. Tenho 5 biológicos e tenho uma filha adotiva. Tenho 8 netos, né? 7 no caminho de 8, né? E consigo, né? Consigo ainda juntar toda a minha família assim, e fazer um churrasquinho junto. O senhor está deixando um legado muito lindo. E agora, dia 19, né? Inclusive eu tenho até ali um convite que eu trouxe para o Narciso, e ele pode compartilhar com você. A família, né, os filhos estão fazendo a minha festa de 70 anos. E eu estou convidando, não sei se vai, né, mas todos meus amigos de militância estão sendo convidados para estar lá. Então, desde já, parabéns pelos 70 anos bem vividos, intensamente. é o que eu ponho ele, né? 70 anos bem vivido. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação.
guerra se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.